Oi, gente, tudo bem com vocês? Este mês é marcado pelo Junho Violeta, que é uma campanha voltada ao combate da violência contra a pessoa idosa. E quem vai falar sobre isso é a advogada doutora Adriana Zorubi. Vocês não podem perder. Deixe suas curtidas, seus comentários aqui embaixo, que vocês vão gostar da aula. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do curso de Promotoras Legais Populares da Prefeitura Municipal de Suzano, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez gostaria de agradecer pela oportunidade de participar com vocês de mais uma turma de formação de promotoras legais populares. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a doutora Sandra Nogueira, que tão gentilmente nos convida anualmente para participar, para colaborar com esse grupo que vai disseminar conhecimentos entre os seus contatos, nas suas áreas de atuação, nos seus locais de residência também, e aproveitar para agradecer também à Prefeitura Municipal de Suzano pelo patrocínio, por essa importante realização que ocorre anualmente, a fim de trazer informação, conhecimentos e também conteúdos adequados sobre, no nosso caso, o processo de envelhecimento e os demais desdobramentos que dizem respeito a essa área de atuação. Então, por tudo isso, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigada a todos os envolvidos, o pessoal da comunicação, a Marília, todas as pessoas que estão aí se dedicando para que esse curso possa ser viável e possível todos os anos. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Vamos lá? Meus amigos, dando continuidade a mais um módulo do curso de Promotoras Legais Populares. Hoje, como é do conhecimento de vocês, nós vamos tratar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e como a gente vai proceder nos casos que essas ocorrências se apresentem eventualmente no nosso cotidiano e na nossa vida diária. Pode mudar. Bem, nós vamos passar primeiro pela questão do histórico, né? Como que esse dia 15 de junho passou a ser o dia de combate mundial à violência contra a pessoa idosa e por que ele é chamado de Junho Violeta, o conceito de violência, alguns dados estatísticos nós vamos trabalhar também, e depois algumas orientações que a gente averigou de acordo com a prática de violência mais recorrente durante todo esse ano passado, o ano de 2022, de acordo com os dados do Disque 100 e do Ministério de Direitos Humanos. E algumas orientações para enfrentamento, inclusive, que vão ser dadas aí, para que sejam repassadas para os contatos e as pessoas que vocês eventualmente vierem atender. Próximo. Bem, o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, ele foi instituído em 2006 pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, com o objetivo de chamar a atenção das populações dos países e dessas autoridades sobre a existência desses fatores e do ambiente que favorece a ocorrência da violência contra a pessoa idosa e formas de enfrentamento a essa violência. Bem, é desnecessário dizer que, se foi percebida a violência praticada contra esse segmento das populações no mundo, de um outro lado, se faz necessária a adoção e efetivação de medidas e políticas públicas para combater e para enfrentar essa realidade tão dolorosa na vida das sociedades, né, e doentia, por assim dizer. Então, o que esse dia significa? Significa que uma campanha de conscientização popular começou a ser disseminada a fim de que, através do fortalecimento e através do que nós chamamos de combate à violência contra a pessoa idosa, essa campanha pudesse ser trazida à tona e pudesse produzir
é um efeito de paz social, que é o objetivo de todos nós buscamos a paz, queremos viver em paz, e é para isso que essas datas, elas são tão importantes de serem relembradas. Então, é através desses programas sociais e dessas datas que a ONU estabelece, como combate à violência contra a mulher, combate à violência contra a pessoa idosa, combate à violência contra a criança e adolescente, as famílias. Então, esses temas, eles vão surgindo, essas datas, desculpe, elas vão surgindo para que esses temas sejam tratados e lembrados anualmente e possa produzir conhecimentos sobre os processos de envelhecimento em todas as áreas do direito e em todas as áreas da sociedade, porque isso é muito importante para nós, a paz social. Tá? Bem, vamos falar um pouco sobre o que vem a ser violência. A violência, de uma maneira definida de acordo com a língua portuguesa, é o ato ou efeito de empregar força física ou intimidação moral, ato violento, e outros sinônimos também que podem ser empregados aí para a palavra violência. Sinônimos, que são fúria, braveza, cólera, enfurecimento, ímpeto. Então, são todas esses desdobramentos do comportamento humano que agem de forma negativa dentro do nosso ambiente social, dentro da nossa coletividade. Então, nós temos que tratar sobre isso, porque embora não seja um tema muito agradável de nós tratarmos, é um tema que faz parte da realidade de todos nós. Então, nós precisamos trazer isso à tona, e essa data, conforme eu já falei anteriormente, é muito importante para que a gente lembre, inclusive porque o Brasil também é um país que define a importância da observância e da conscientização da violência contra a pessoa idosa nessa data, tá? Então, a violência, ela infelizmente, não é um aspecto positivo, mas é necessário de ser abordado a fim de que ela produza conhecimento sobre a matéria. Próximo slide, por favor. Bem, aí nós vamos passar para o aspecto jurídico. O que é a violência para o direito? É o exercício injusto, ilegal de força ou de poder, constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem, coação, cerceamento da justiça e do direito. A violência, portanto, ela constitui uma grave violação de direitos humanos. Tá? E é isso que nós estamos precisamente tratando nesse momento, é nesse ponto que nós estamos tratando da violação de direitos humanos. E a violência, conforme nós já falamos algumas vezes, ela deve ser abordada não como aspecto negativo, mas para produzir conhecimentos nessa área social e do direito também. Aí nós vamos perguntar assim, mas existe alguma lei brasileira que disponha para proteger e combater a violência contra a pessoa idosa? Você deve estar se perguntando aí, eu imagino que sim. Pois a resposta para você é sim. A Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, leis estaduais, leis de gratuidade no transporte, leis de isenção sobre o imposto predial e territorial urbano, algumas isenções também para alguns casos de declaração de imposto de renda também existem. Então, existem muitas leis que dispõem da proteção e o amparo ao direito à pessoa idosa. O Brasil tem muitas, nós vamos ver a seguir. Próximo slide, por favor. Bom, como nós estamos tratando de violência contra a pessoa idosa, vamos entender melhor. A gente já viu o conceito da língua portuguesa sobre violência, vimos o conceito do direito sobre o que vem a ser violência, e agora nós vamos tratar dos fatos violentos por si só. Então, quais são os tipos de violência que existem, ou quais são os tipos de violência que podem ser praticadas contra a pessoa idosa? Vamos rever um a um. Violência física, que é agressão física, violência psicológica, negligência, violência institucional, e aqui nós estamos falando de asilos ou instituições de longa permanência, onde a pessoa idosa pode sim vir a sofrer determinados tipos de violência, abuso financeiro, violência patrimonial, violência sexual. Próximo slide. Bem, nós vimos também esses tipos de violência, e vamos ver
os casos de violência mais frequentes que nós tivemos no ano de 2022. No ano passado, quando nós participamos do curso também de promotoras legais populares, a ordem era outra, né? Nós tínhamos a negligência como primeira lista, no primeiro lugar em relação à a violência contra a pessoa idosa, era a negligência. Vinha a negligência, a violência psicológica e a violência financeira ou patrimonial. Nesse ano de 2022, nós tivemos uma alteração, e a fonte é do Disque 100. E, infelizmente, nós tivemos um aumento muito considerável em relação à violência patrimonial e financeira. Em segundo lugar, a violência psicológica e, em terceiro lugar, a negligência. Então, nós podemos ver aí agora, nesses dados, nessas denúncias que foram feitas através do Disque 100, todos do governo federal. Essas informações estão no site do Ministério de Direitos Humanos e no site do Disque 100, tá? Olha a nossa diferença, pessoal. Em 2019, foram 48.500 denúncias. Em 2020, 77 mil. Olha o salto que nós demos de 48.500 denúncias para 77 mil. Foi justamente na época do Covid, né? Que a pessoa idosa começou a ficar em casa, as famílias começaram a ficar atendendo, né, as recomendações para isolamento social, e então a violência aumentou consideravelmente, né? Em 2021, olha só, tivemos no primeiro semestre 30 mil denúncias, e agora, no último ano de 2022, 35 mil denúncias. Aqui nós temos dois aspectos, né? A gente também tem que considerar que a população, em um ano, envelhece. Então, aqueles que tinham 59 anos até 2021, completaram mais um ano de vida em 2022. Então, são dois fatores, é o aumento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e a gente vê que esses números, eles vêm aumentando anualmente, a nossa população está envelhecendo, essa é uma realidade. E também o aumento da violência praticada contra a pessoa idosa. A gente viu aí que saltou de 30 mil no primeiro semestre de 2021 para 35 mil no primeiro semestre de 2022. Tá? Então, assim, olha, só para a gente falar um pouco mais sobre os dados, olha aí, nós tivemos 87% da violência contra a pessoa idosa, e essa é praticada pela família. No ano passado, nós tínhamos 83% da violência praticada contra a família, então nós tivemos um salto. Então a gente pode perceber o quê? Comparando o ano de 2021 com o ano de 2022, a gente pode ver uma crescente da violência contra a pessoa idosa, contra esse segmento da população, tá? E engraçado, curioso, vamos dizer assim, que a gente tem visto isso em todos os últimos anos, desde 2019, a gente viu que esses índices, eles foram aumentando, eles foram crescendo, e por mais que a gente fale, que a gente ensine, que a gente tente disseminar esse conhecimento e trocar essas ideias aqui com vocês, passando essas informações tão novas, parece que a consciência, quanto mais a gente fala de consciência, parece que mais ela vai diminuindo. Quanto mais a gente fala de combate à violência, parece que ela é uma crescente na nossa sociedade. Então, nós precisamos ter um trabalho de conscientização muito sério, pessoal. Eu acho que isso está fugindo completamente do nosso controle, e nós precisamos perceber muito o que as nossas crianças têm visto, o que os nossos jovens têm visto e ouvido, qual é o tipo de atividade que eles desenvolvem. Agora a gente está tendo aí, por exemplo, essa questão dramática, só fugindo um pouco aqui do nosso tema, mas para dizer assim, que tudo que é criado na infância, na adolescência e na parte juvenil, isso tende a ecoar na idade adulta e na idade do envelhecimento, na fase do envelhecimento, porque nós não temos como nos divorciar de nós mesmos. A gente está acompanhando esse drama de violência nas escolas, né? Então, o que leva as pessoas a praticarem esse tipo de atrocidade, esse tipo de violência contra crianças que estão só ali na escola, aprendendo e etc., né? E isso está sendo, assim, até por um lado, pelo lado do ponto positivo, levando aos pais a se empenharem mais na educação dos seus filhos, não é? Porque não é simplesmente ter os filhos,
né, ser um casal que seja reprodutor, ou um casal que realmente tenha a sua prole, os seus filhos, mas é um casal que seja unido, ou pessoas unidas, não importa o estado civil ou a situação, eu acho que deveria importar, porque um casal com estrutura pode ser que aumente as chances de ter uma família também mais estruturada, e estão atentos aí às atividades dos seus filhos, o que estão fazendo, o que estão vendo na internet, na televisão, em jogos, com os amigos, em vídeos, enfim, tudo isso é muito importante que os pais acompanhem, porque esse jovem, essa criança, esse adolescente, vai ser o idoso de amanhã. Então, a gente precisa incentivar cada vez mais debates e temas que digam respeito à violência e às suas formas de enfrentamento. Tá? Então, eu abri esse parênteses aqui, você viu, nós vimos aí 87% da violência contra a pessoa idosa praticada contra a família, contra 83% do ano de 2021. Tá? Então, nós tivemos esses 87% em números, pessoal, eles são representados por 30.722 denúncias contra a pessoa idosa. Entre eles, quem são essas pessoas que cometeram esse tipo de violência? Os filhos, os netos, os genros, noras e sobrinhos, exatamente nessa ordem, tá? Então, os filhos são os agressores principais dessa pessoa idosa, os netos, os genros, as noras e os sobrinhos. Então, é dramático, por isso que a gente fez esse apontamento, esse breve resumo sobre a questão da importância de atenção dos pais em relação aos filhos, para que essa violência seja coibida. E a gente não fique só aqui, pessoal, falando de combate à violência. O combate à violência, ele não é só uma palestra, ele não é uma teoria, ele é uma prática. Como que você vai fazer para combater a violência? Como você vai orientar pessoas como uma promotora legal popular, como uma pessoa que está no meio da sua comunidade, no meio do seu convívio social, no meio da sua coletividade, orientar as pessoas para que elas evitem esse tipo de ocorrência dentro de suas casas, né? Então, estimulando o amor, a concordância, a compreensão, e principalmente, pessoal, eu acho que muita atenção, né? Eu acho que os pais ficam muito preocupados com um estilo de vida, às vezes, economicamente mais abastado, ou uma vida financeiramente melhor, mas acabam se esquecendo muitas vezes, até porque a vida requer, né, que o trabalho traga o alimento para dentro da casa, da família, as contas mensais, elas vencem, a gente tem, todos nós temos essa realidade, mas que também possam se aperceber da importância da educação dos filhos, ela começa em casa. Não adianta transferir essa educação tão importante para dentro de casa para a escola, o professor não tem tempo. O professor são 40 alunos dentro de uma sala de aula, né? São classes numerosas, com realidades diferentes, cada família ali tem uma estrutura, cada família tem uma realidade, e o professor, por mais atencioso que ele seja, por mais dedicado, ele não tem condições de dispensar toda a atenção necessária para cada um dos casos especificamente. Então, é importante que os pais se conscientizem dos seus papéis, como pais, como provedores, como detentores do poder familiar sobre os seus filhos. É importante essa educação, explicar sobre o envelhecimento, sobre as formas de envelhecimento, sobre o respeito à pessoa idosa, dar o assento para o idoso, dar preferência para o idoso na fila, enfim, são pequenos atos que vão demonstrando que a família está se apercebendo da educação necessária para o filho. Por quê? Porque ele vai ser um adulto e ele também vai ser um idoso no futuro. Então, fique muito bem atento, muito bem ligado nessas orientações. Próximo slide, por favor. Vamos lá. Vamos passar para a parte do enfrentamento, conforme eu já tinha falado com vocês. Como é que nós vamos fazer para enfrentar essa violência que a gente vê no dia a dia, na prática? Como que nós vamos combater isso? Bem, como nesse ano de 2022, nesse último ano de 2022, nós vimos que o ranking de violência, ou o nível de violência aumentou mais na parte financeira e patrimonial, o enfrentamento vai ser, desse ano, voltado também mais para o combate a esse tipo de violência. Tá? Nos outros anos, nós trabalhamos um pouco sobre a questão da negligência, sobre a questão da violência psicológica, etc. Mas nesse ano, eu achei importante, devido
a alteração da violência praticada, que é a violência patrimonial, que estava no terceiro lugar no ranking da violência praticada, passou para o primeiro. Então, a gente deu uma alterada também no enfrentamento, na forma de enfrentamento. Vamos lá. Observar se a pessoa idosa é quem decide sobre a utilização e o emprego de suas finanças, e se não for, procurar saber o motivo. Né? Porque, às vezes, a pessoa idosa, vamos supor, é uma pessoa idosa interditada, ou é uma pessoa idosa que tem alguma doença demencial degenerativa, ou doença de Alzheimer, alguma deformação relacionada, às vezes, com o processo cognitivo, e essa pessoa, às vezes, não tem condições de manejar as suas finanças, de manejar o seu patrimônio, e isso é feito por outras pessoas, às vezes uma imobiliária, né, dependendo do idoso, às vezes tem idosos que têm aí bens imóveis, patrimônios, enfim, e acabam assim contando com a ajuda de administradores que possam aí gerir os seus bens. Então, é muito importante permanecer observando isso. Às vezes você está lá na sua comunidade, aí tem que saber por que o idoso está na utilização ou no emprego do seu cartão, ou de crédito, ou de benefício, não é? Por quê? Ele não está com cartão, mas o que houve? Procurar saber, pessoal, isso é algo que a gente tem falado muito, porque às vezes a pessoa idosa esquece. Então, às vezes o filho, porque o meu filho tira todo o meu dinheiro, e às vezes não é isso, às vezes a pessoa idosa não tem mais condições de administrar aquele recurso, não tem mais condições de administrar o seu patrimônio, e o filho acaba ficando com o dinheiro para pagar as contas, para ir à farmácia comprar um remédio, não é? Para providenciar algum alimento especial, alguma peça de vestuário, né? Então, às vezes, o filho também precisa gerir essa vida do pai, da mãe ou do neto. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção, tá? Mas você, que é uma pessoa que está se dedicando a ajudar e auxiliar a sua coletividade, precisa prestar atenção no que está acontecendo, por que aquele idoso não está decidindo. Observar se a pessoa idosa, é o anterior ainda, observar se a pessoa idosa está assinando algum documento sem explicação. Eu não sei o que eu estou assinando. Precisa saber. Você sabe o que assinou? Você sabe que tipo de documento você se dedicou a assinar nesse momento? Um testamento? Foi uma alteração de testamento? Foi uma procuração? Foi uma autorização? Foi um contrato de crédito bancário? Às vezes o idoso não sabe, está assinando ali sem saber, não leu, né? As letras são minúsculas, né? Às vezes o idoso já tem um probleminha de vista, alguma situação, não conseguiu entender direito, e o gerente põe assinatura, né? Não precisamos ir muito longe. Por exemplo, eu mesmo com a minha mãe tive uma experiência esses dias em que um dos bancos enviou para ela um cartão de crédito, ela recebeu esse cartão de crédito, não desbloqueou, porque ela já tinha um cartão de crédito, válido, inclusive, e aí aconteceu uma situação inusitada, ela recebeu uma fatura e a comunicação da gerência do banco dizendo que ela tinha um valor de R$ 68 para pagar, e se ela não pagasse esse valor, o nome dela ia ser inserido no rol dos maus pagadores, né, no SPC, no Serasa e tudo mais. E ela, muito assustada com essa situação, disse, mas eu não fiz dívida nenhuma, eu não estou entendendo porque eles estão cobrando esse valor de mim. Ao saber o que tinha acontecido, eles enviaram um cartão de crédito, era a dívida daquele cartão de crédito, eles estavam cobrando uma taxa de administração de um cartão de crédito que ela não solicitou no banco, não autorizou a emissão, né? O banco simplesmente enviou para a casa dela aquele cartão de crédito e depois estava cobrando, dizendo que ela estava com uma dívida de pagamento de um cartão de crédito que nem desbloqueado estava, ou seja, ela recebeu, guardou dentro do envelope, não tirou só para ver do que se tratava, mas nem descolou, né, que o cartão de crédito, como vocês sabem, ele vem coladinho naquele papel, né? E ela nem desbloqueou, não havia utilizado, e eu disse para ela, você vai imediatamente ao banco, orientei tudo que ela deveria fazer e tudo, e a gerente, então, ali, reconhecendo que realmente não havia tido um contrato, nenhuma solicitação de um pedido de um cartão de crédito novo, acabou cancelando aquela dívida. Mas, por exemplo,
O idoso desavisado, uma pessoa que está recebendo um cartão de crédito ou um limite de crédito na conta, que não sabe ao que se refere e não assinou, precisa ir no banco e dizer, eu não fiz essa solicitação, não concordo e não reconheço essa cobrança, tá? Porque isso acaba sendo um engodo. E você, que vai ajudar a sua comunidade, a sua coletividade, tem que estar prestando atenção nisso que está acontecendo, porque, como a gente já viu, a violência financeira e patrimonial foi o recorde do nosso ano de 2022 no Brasil. Então, nós precisamos orientar os idosos para que eles estejam preparados a cada momento para receber uma surpresinha do banco, uma cobrança indevida, um cartão de crédito que está bloqueado, o idoso nem desbloqueou, nem pediu, nem assinou, está recebendo uma carta de cobrança para pagar uma dívida que ele nem pediu. Tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Número 3, observar se o idoso costuma receber visitas apenas próximo aos dias de pagamento, aposentadoria, pensão ou benefício. O INSS paga a pensão por morte, ou paga a aposentadoria, ou paga o LOAS, todo dia 31, ou todo dia, último dia útil de cada mês. Aí aparece sobrinho, aparece neto, aparece o afilhado, aparece todo mundo na casa do idoso para fazer uma visitinha, para saber como o idoso está passando, né? Aí o idoso, não tenho nada para te oferecer. Então, não tem problema, você tem um dinheirinho para me emprestar? Aí o idoso vai lá, ganha 1, 2 salários mínimos para sobreviver com dificuldade, e ali o idoso acaba naquela carência até emocional, afetiva, dando do seu dinheiro, compartilhando com as pessoas, e aquele dinheiro vai fazer falta no final do mês para ele. O mês não fecha, porque daí precisa daquele alimento, daquele medicamento, daquela peça de vestuário, de uma situação especial, e o idoso não tem como prover a sua subsistência. Chato, né, pessoal? Então a gente prestar atenção nisso aí. Número 4, observar se apropriação de cartão de crédito ou de benefício por parte de algum familiar. Tem algumas pessoas espertinhas também, né? Pegam o cartão do idoso, porque o idoso não pode se locomover até a agência bancária. Ótimo, às vezes é necessário mesmo, o idoso não tem como sair, é cadeirante, está numa situação, fala, retira um dinheiro para mim, né? Para não ficar sem nada, às vezes precisa de um dinheirinho, não tem nada. Aí o filho, o neto, o cuidador pega o cartão de crédito, o cartão de benefício da pessoa idosa, vai lá, faz um saque, né? Compra um pacotinho de aveia e depois com o resto, enfim, estou precisando do dinheiro. Né? Faz uma compra de mês para a casa dele e o idoso fica com um pacotinho de aveia, né? Então, isso é uma questão muito importante de ser avaliado por você, que vai ser uma promotora legal popular. Vê, quem está usando o seu cartão de crédito, alguém te ajuda com isso? Quem está te ajudando? E sobra dinheiro? Se você acaba tendo, assim, um mês tranquilo, e o idoso nunca tem, né, pessoal? Vamos combinar que o salário mínimo é muito baixo e os reajustes da aposentadoria são sempre inferiores ao reajuste do salário mínimo, e o custo de vida no nosso país, principalmente no nosso estado de São Paulo, ele é cada vez mais alto, então o dinheirinho acaba não estendendo, acaba não dando para todas essas necessidades da pessoa idosa, não é mesmo? Então, é preciso ficar atento também a esse ponto. Número 1, 2, 3, 4, 5. Observar se algum familiar não... 5. Observar se algum familiar utiliza o nome do idoso para a prática de empréstimos financeiros não solicitados pelo mesmo. Às vezes, o filho faz um empréstimo consignado, né? Junto à aposentadoria, porque quem paga o INSS é o banco. Ou quem paga o idoso é o banco. O dinheiro vai do INSS para o banco e do banco vai para a pessoa idosa. Aí o banco vende um contrato. Né? E o filho, não, você tem que assinar, vamos fazer um empréstimo consignado, aí faz um empréstimo consignado. Aí o idoso já estava com o empréstimo consignado antes. Aí faz o idoso assinar. Aí o idoso assina. Quando ele vai ver, ele está recebendo 30% do rendimento, está vivendo com 30% de um salário mínimo por mês. Por quê? Por causa do empréstimo consignado. Então, pessoal, se atentem muito para esse aspecto, porque às vezes os bancos, eles vendem o empréstimo consignado, eu falo vende porque eles estão vendendo dinheiro, vendem a juros, né? Vendem o dinheiro para a pessoa idosa ou para esse familiar que induziu essa pessoa idosa a fazer o empréstimo consignado, sendo que não poderia, porque existe um limite legal para isso.
tá? Não pode comprometer mais do que 30% da renda da pessoa idosa. Aí eles diziam que eles não têm essa informação, imagina, desde quando o banco não tem um setor de análise de crédito criteriosíssimo para fazer os empréstimos para a pessoa idosa, sem comprometer o salário integral da pessoa, né, acima do limite legal do empréstimo consignado. Mas, como eles são bancos e eles estão preocupados com os lucros, eles estão menos preocupados com o aspecto legal e menos preocupados também com o aspecto social. Essa é a nossa grande realidade. Número 6, observar se o idoso reclama de objetos ou dinheiro que desapareceram e apurar a reclamação sem acusar ninguém. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes, o idoso está ali naquela situação, pois sumiu R$ 100 na minha carteira. Tem certeza que esse dinheiro sumiu? Acha que isso realmente possa ter acontecido? Não, porque sumiu, porque foi o fulano, né? Às vezes é um cuidador, às vezes é um filho, às vezes é uma situação. Às vezes foi mesmo. Às vezes isso é uma situação recorrente na vida do idoso. Mas o idoso, às vezes, pode ter se esquecido. Ou às vezes pode ter acontecido isso, tá? E isso é algo que a gente precisa ficar muito atento. Por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, antes da gente caminhar para o final da nossa aula de hoje. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que esses dias telefonou para mim preocupadíssima, dizendo que o pai tinha 83 anos e estava provocando o cachorro. Então, a comidinha estava no prato do cachorro, o cachorro ia comer, ele puxava o prato, um pastor alemão. Então, a comidinha ficava no prato, ele puxava a comidinha do cachorro, até que o cachorro, acho que até eu ficaria um pouco enraivecida, avançou no idoso. Resulta que o cachorro avançou nesse idoso de 83 anos, esse idoso foi socorrido às pressas, com ferimentos nos braços, nas mãos, no rosto, e foi atendido na UBS. Lá chegando, a filha foi chamada como tendo sido responsável pelos ferimentos do idoso, como ela tendo praticado a violência física contra o pai. Olha a situação que essa minha querida amiga ficou. Isso são pessoas do nosso convívio. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por fim, evidentemente, foi feito um exame de corpo de delito ali no hospital e o médico verificou ali, né, através da apuração dos ferimentos, verificou que se tratava de ferimentos causados por mordidas de cachorro e tudo mais, e ficou tudo comprovado. Mas se não fosse isso, olha que situação difícil que essa minha amiga teria se encontrado. Então, é muito importante a gente apurar as reclamações, sem acusar as pessoas. Às vezes o idoso está nervoso, não consegue explicar corretamente o que está acontecendo, fica muito abalado, esquece de falar algumas coisas, e então é preciso avaliar com bastante vagar. Vamos prestar atenção. Próximo slide, por favor. Muito bem. Onde denunciar os casos de violência? Então, você, que é uma PLP, foi visitar uma vizinha, uma amiga ali da sua comunidade, da sua região, ou está ali no seu local de trabalho comunitário, e acabou tomando conhecimento de um caso praticado, de violência praticada contra a pessoa idosa. Onde eu vou denunciar? Onde eu vou conduzir essa pessoa para que ela possa efetivamente exercitar os seus direitos, exercer os seus direitos de proteção, de cuidados, até com a incolumidade física, onde eu vou orientar, até com o seu patrimônio também. Então, você pode orientar essa pessoa a se dirigir à delegacia de polícia, às delegacias do idoso. Tem várias delegacias do idoso na capital, e aí, na sua cidade, no seu município, também deve ter. Se informe a respeito de onde fica a delegacia de defesa e proteção da pessoa idosa. O Ministério Público. O Ministério Público, ele fica no fórum, aí, perto da sua residência também. Aonde tem um fórum, sempre tem a promotoria. E essa promotoria também tem uma área que trabalha só no segmento da pessoa idosa, defendendo pessoa idosa, criança e adolescente, adultos vulneráveis, pessoas interditadas. Então, o Ministério Público cuida dessas pessoas que não têm
condição de exercer a sua capacidade civil ou que, por algum motivo, apresentam vulnerabilidades, né? Que apresentam já fraquezas, que não têm mais condições de exercer com todo o vigor e ímpeto a sua capacidade civil. Então, é muito importante que ela seja assistida e orientada a bater na porta certa. Bem, os conselhos de idoso. Existem os conselhos municipais, estaduais e nacional da pessoa idosa. Os conselhos também sempre estão ativos, prestando atenção em tudo o que está acontecendo, tá? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aí na sua cidade tem a Ordem dos Advogados do Brasil, tem a nossa representante, doutora Sandra Nogueira, sempre combativa e participativa nas questões legais e sociais. Os hospitais também são obrigados a preencher a ficha de notificação compulsória, relatando se há marcas de violência, tais como escoriações, hematomas, fraturas, luxações e outras decorrentes da agressão física, né? Precisa o médico realmente preencher essa ficha de notificação compulsória e saber o motivo daquela situação ter se instalado. Ali só o médico realmente vai ter a capacidade técnica para fazer uma avaliação a contento, uma avaliação bem apurada do que teria acontecido com aquela pessoa idosa, se foi vítima de acidente, se foi vítima, como eu acabei de contar, dessa minha querida amiga, o pai foi atacado por um cachorro, ou outra situação, o médico vai saber, através do seu conhecimento técnico, científico, identificar o que ocorreu naquele caso. Disque 100. Disque Direitos Humanos, que é o direito, Ministério da Mulher, Direitos Humanos e da Família, né? Ano passado era até isso, agora esse ano é só Ministério de Direitos Humanos. Então, o Disque 100 continua trabalhando, é uma plataforma que recebe as denúncias praticadas contra a pessoa idosa, e ela funciona num fluxo de maneira a distribuir aquela reclamação para cada um dos estados competentes. Então, vamos supor, você telefona aí, da sua cidade de Suzano, para o Disque 100. Aí você vai dizer, olha, o idoso é daqui da cidade de Suzano, estado de São Paulo, uma situação assim, assim, né? Aí, o atendente vai fazer todas as anotações devidas e vai fazer o fluxo dessa denúncia encaminhando de Brasília, né, que é a base de direitos humanos, para o estado de São Paulo, na cidade de Suzano. E isso vai ser processado ali pelo Ministério Público, tá? Toda essa denúncia vai ser feito um documento para que possa ser avaliado com bastante apuração, chamado inquérito civil, isso vai ser feito, vai ser avaliado para que possa apurar com bastante delicadeza e bastante presteza também, bastante rapidez, costuma ser bem rápido essa violência ali denunciada. Tem o WhatsApp também, de direitos humanos do governo federal, você pode baixar o aplicativo, né, se você tiver o telefone, o iPhone, você pode entrar no aplicativo do Play Store, abaixar direitinho, ou no App Store, abaixa no aplicativo, você vai entrar lá na loja de aplicativos, vai baixar o aplicativo Direitos Humanos do governo federal, se chama Direitos Humanos Brasil, desculpa, vai baixar esse aplicativo e lá você vai poder se comunicar ou orientar essa pessoa idosa que às vezes vive numa casa que tenha um pouco de violência, tem medo de ligar um telefone, que escutem a voz dele fazendo uma denúncia, ele pode usar o celular e fazer essa denúncia através dos dados que ali vão pedir, endereço, nome completo, RG, tá? E vão pedir, assim, um breve resumo do caso para que o idoso possa relatar e as medidas legais possam ser adotadas para combater a violência praticada contra aquela pessoa idosa. Próximo, por favor. Bem, orientações práticas, orientações para ocorrências práticas, né? É sempre importante a gente saber o que fazer. São preventivas. Essas orientações, elas são preventivas. Ela não é depois que a violência aconteceu, ela é antes que a violência aconteça. O que a gente faz? Não transmitir quaisquer dados pessoais por telefone. Olha, aqui é o gerente do seu banco, você pode confirmar os seus dados, por favor? Aí, nome completo, RG, CPF e tudo, e o idoso ali, acreditando que é o gerente do banco, que é alguém de alguma financeira importante que ele tem, vai passando todos os dados e ali ele acaba sendo vítima de uma fraude, de um golpe, né?
2, certificar-se se a pessoa que está pedindo dinheiro por WhatsApp, telefone ou Messenger é o seu filho, amigo ou parente. Geralmente não é. Aí, ai, mamãe, eu estou precisando de um dinheiro, você pode fazer uma transferência para minha conta? Ah, eu só preciso agora de 5.000 reais. Aí vai e faz. Aí o meliante, o bandido do outro lado, vendo que conseguiu êxito, liga de novo e pede mais. Isso tem acontecido de uma maneira bem frequente, né, pessoal? Até eu mesma já fui vítima de tentativa desse tipo de golpe. Mas como a gente trabalha com isso, está acostumado, até pede, né? Fala assim, não, fala, me passa aí que eu vou fazer um Pix para sua conta, aí peço o CPF, aí eu que peço, CPF, endereço, nome completo, tudo. E aí eu faço para conta, e em vez de eu fazer o depósito, eu já denuncio direto. E tem dado certo, tá? Você troca. Em vez de você informar o seu, você pega a informação de quem está te pedindo, né? Costuma dar certo. Bem, não assinar nenhum papel em branco ou documento sem a presença do seu advogado. Pessoal, isso é elementar. Não esquecer de orientar. Às vezes, será que eu devo assinar esse contrato? Será que eu devo assinar esse documento? Será que eu posso assinar essa autorização? Contrata um advogado, pede para ele ler o seu documento, pergunta se esse documento está de acordo com o que a pessoa quer, com a vontade da pessoa, para que a transação, tanto comercial, jurídica ou legal, possa ser realizada. Se não, nada de assinar documento que não sabe o conteúdo. Guardar documentos e senhas de banco em segredo. Não ficar revelando, a senha do meu banco é esse, aí fala para o afilhado, para o filho, para o neto, para todo mundo qual que é a senha do banco. Aí, quando vai ver, não tem mais nada lá, né? Não acreditar em histórias de bilhete ou apostas premiadas. Olha aqui a pirâmide, né? Se você apostar tanto, se você der tanto, quem já deu antes de você, esse dinheiro vai vindo triplo para você. E aí o idoso vai acreditando, investe o dinheiro dele e tudo aquilo ali não passa de um golpe, né? Procure ter 2 aparelhos de telefone celular e deixe em casa o celular que tiver o aplicativo do banco instalado. Pessoal, golpe com Pix. A pessoa enquadrada na rua, o meliante encosta, fala, faz uma transferência para minha conta. Aí a pessoa está com o celular em mão, aplicativo em mãos, do banco, tudo aberto ali. Infelizmente, tudo pode ser usado para o mal, para o bem ou para o mal, né? Nesse caso que a gente está vendo hoje, que a violência contra a pessoa idosa na modalidade de fraudes e violência contra o patrimônio e financeira aumentou abruptamente no ano de 2022, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de proceder. Não sai da rua com o celular, não, eu não saio. Quando eu tenho que sair ao supermercado, a algum lugar, eu aviso, ou a minha mãe, ou alguém do meu conhecimento, olha, estou saindo, vou deixar o celular em casa, portanto, se me telefonar, eu não vou conseguir atender, na hora que eu chegar, eu aviso que cheguei bem, né? Mas é aquela questão do monitoramento, né? Mas vai sair sem celular, eu não sei o que vai acontecer com você na rua. Bem, se eu sair com o celular, a possibilidade de eu ser vítima aí de um assalto, de um enquadramento aí na rua é pior, então é melhor deixar o celular em casa. Não leve o celular com o aplicativo do banco. Tenha um outro celular, então, simples, só para se comunicar por telefone, tá bom? Não atenda o celular na rua ou dentro de transportes públicos. Por quê? Você abre a bolsa, né? Ou pega ali o celular que está no bolso de trás da calça ou no paletó em algum lugar, e ali quem está perto de você já viu onde está o celular, já sabe aonde você vai, sabe com quem você está falando, prestando atenção no que você está dizendo e vai seguindo ali os seus passos, né? Geralmente essas quadrilhas trabalham de maneira organizada, né? Eu já aviso um amigo, aviso outro, e estão sabendo onde você está caminhando. Então, não atenda. Telefone tocou dentro da bolsa, telefone tocou dentro do bolso da calça, entra numa farmácia, entra numa loja, entra no supermercado, fala, olha, você me ligou, é diferente, você está num lugar, assim, seguro, né? Tá ali tranquilo, podendo atender a pessoa, às vezes numa ligação urgente também a gente precisa atender o telefone, né? E em caso de dúvidas sobre divisão de bens após morte, aposentadoria, pensão ou outros, procure um advogado da sua confiança, pessoal. Não fique esperando o futuro chegar, para que quando ele chegue, não dê mais tempo de fazer absolutamente nada. É importante você fazer um planejamento sucessório, um planejamento de herança, a questão do seu testamento, com quem vão ficar os seus bens, organiza a sua vida patrimonial, né? Oriente para que essa vida patrimonial do seu próximo seja organizada, se ele tem um dinheirinho, se ele tem uma casinha de aluguel, né? Ou só se ele tem um benefício, para que o dinheiro dele seja algo que produza efeitos em benefício dele também.
né, para que ele não fique desamparado no tempo que ele mais tem necessidade de ter um amparo, de ter um socorro, não é verdade? E às vezes a família também passa por situações difíceis, né? Nosso país está enfrentando aí uma dificuldade muito grande com a questão de desemprego, fechamento de empresas, então é preciso que essa pessoa idosa mantenha pelo menos o mínimo para sua subsistência, tá? Então, gostaria de passar para o próximo slide, que a gente vai caminhar para o final. Queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por esse convite que nos foi estendido tão gentilmente pela doutora Sandra Nogueira, pela OAB de Suzano, cumprimentar a Prefeitura Municipal por essa brilhante iniciativa que tem disseminado conhecimentos sobre conteúdo, no nosso caso de envelhecimento, de como as pessoas devem agir nos casos de violência, como devem enfrentar e como podem enfrentar. Queria me colocar à disposição de vocês para perguntas, a aula fica disponível para os alunos do curso, tá? Vou deixar com a Marília, para que ela possa distribuir esses slides e as pessoas possam ali acompanhar de uma maneira mais presencial e mais prática, né? Quiserem consultar um guia rápido de dúvidas, está na mão de vocês, e queria me colocar à disposição para participar em outras ocasiões com vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.